Então, vamos lá, pessoal. Desculpe não poder estar presente esse ano, mas infelizmente a dengue me impediu. Então, é isso aí, usem repelente, porque isso daqui não é de Deus, assim. Então, eu trouxe para vocês aqui um tema bastante polêmico aí na comunidade Go, que é a utilização de ARMs. Vamos passar rapidamente pela nossa agenda, então a gente vai ver aí as vantagens e desvantagens dos ARMs, depois vamos passar por um overview aí de alguns projetos em Go, depois os benchmarks desses mesmos projetos e, por último, uma conclusão. Então, para garantir que todos estejam na mesma página, vamos a uma definição rápida do que é um ARM. Então, o ARM é uma técnica que representa uma ponte entre os objetos do nosso domínio e tabelas em bases de dados normalmente relacionais, como Postgres e MySQL, por exemplo. E em Go, a gente sabe que existem inúmeras ferramentas que implementam essa técnica com o objetivo de facilitar a interação com bases de dados. Bom, vamos direto ao ponto, quais são as vantagens que os ARMs trazem para as nossas aplicações. Então, a primeira que eu gostaria de ressaltar aqui é a produtividade, principalmente no desenvolvimento de CRUDs, que são aquelas operações de escrita, leitura, update, delete. Então, muitos ARMs acabam fazendo essas operações com uma linha de código só, é bem pouco. Suporte a diversas funcionalidades, trazendo algumas comodidades, né, como suporte a migration, mapeamento de relacionamento nas structs. É developer friendly, porque o foco é na linguagem. Então, normalmente, a gente utiliza as interfaces dispostas pelos ORMs para poder, ao invés de escrever queries SQL manualmente. E um dos objetivos, ali, um dos grandes facilitadores dos ORMs é justamente esse, né? Gerar query nos bastidores. Normalmente possuem mecanismos que ajudam a mitigar problemas de segurança, como, por exemplo, a SQL Injection, e também dá suporte a diferentes bases de dados, ao passo que o dialeto para cada uma delas pode ser um pouquinho diferente. Bom, e agora já vamos pular para as desvantagens dos ARMs. Vocês já notaram que os ARMs condicionam o uso do select asterisco from através de algumas funções? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, um do Born e um do ban. E nos dois exemplos, estamos fazendo um select, um fetch da nossa entidade book by ID, mas nos dois exemplos pode não estar tão nítido, mas o que está fazendo nos bastidores é o fetch de todos os campos da entidade book. E eu linkei aqui um artigo que vale a pena dar uma olhada. E nesse artigo diz o seguinte: quando pensamos em 5 campos, isso não parece muito, mas e se a gente pensar em 100? Aí, de repente, a gente pode estar fazendo fetch de informações que poderão ser completamente ignoradas pela nossa regra de negócio. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu insira nessa tabela book um campo JSON e que esse JSON ele seja um campo bem pesado, ali com muitos bytes. Então, todos os pontos que estiverem invocando aquele tipo de função farão fetch automático desse campo que eu vou inserir. Então, isso pode ser bom porque, pode ser que eu realmente esteja utilizando aquele campo em todos aqueles pontos, como também pode ser ruim e acarretar um problema de performance futura. E esse problema vai estar implícito, e implícito nunca é bom. Além disso, menos controle, porque não há tanta visibilidade sobre a query gerada. A curva de aprendizado da ferramenta, o desenvolvedor ainda vai ter que lidar com esse fator, e quanto maior o nível de abstração, mais fundo na documentação o desenvolvedor vai ter que mergulhar. Outra crítica bastante comum entre os desenvolvedores que sabem bastante de SQL é: por que eu vou colocar uma camada de abstração em cima de algo tão bem consolidado quanto o SQL? Então, em algum momento ali da minha carreira, eu também cheguei a pensar que o SQL é uma sublinguagem, né? E eu tenho que focar mesmo no desenvolvimento ali com a linguagem de programação que eu estiver trabalhando. Mas a realidade é que o SQL é uma ferramenta extremamente consolidada e poderosa, e que está aí bem antes do Go e algumas outras linguagens. Outra queixa bastante comum dos desenvolvedores, a falta de flexibilidade para atender queries complexas. Então, é comum a gente ver
alguns de vocês provavelmente já devam ter passado por isso, aquele desenvolvedor que está travando aquela verdadeira batalha contra as interfaces do ORM para fazer uma query complexa se encaixar ali. E a ferramenta de ORM também pode ser burlada. Então, agora há pouco eu citei que os ORMs fornecem alguns recursos de segurança, mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente consegue burlar isso na prática. E como os ORMs se alinham aos pilares da linguagem Go? Então, boa parte das coisas que os ORMs executam é mágica. E mágica envolve o quê? Reflection e outros demônios. Alguns ORMs apresentam várias formas de fazer a mesma coisa e atingir o mesmo resultado. Mas isso é bom? Eu diria que nem tanto. Porque se a gente for analisar aí um time com diferentes backgrounds, diferentes formas de codificar, isso pode virar um caos a longo prazo, né? E se a gente for analisar a própria linguagem Go, quantas formas existem de se fazer o loop em Go? Então, isso por si só já não vai de encontro a um dos pilares da linguagem, que é a simplicidade. Então, quer dizer que o melhor ORM é não ter ORM? Calma aí que não é bem assim. Na verdade, muitos desenvolvedores na comunidade são completamente contra o uso de ORMs, e eu já fui uma delas, até porque há motivos de sobra para não adoção deles, né? Mas eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Então, eu trabalhava numa startup, nós tínhamos recursos reduzidos, investimento reduzido, desenvolvedores, número de desenvolvedores reduzido, e tínhamos ali um produto para ser construído em um tempo muito curto e o time to market batendo na nossa porta. Eis que um dos desenvolvedores me questiona: e se a gente usar o Gorn? Nossa, de cara eu achei uma infâmia. Como ousa blasfemar contra o meu código Go? Mas a gente chegou a algumas conclusões juntos e acabamos optando pelo Gorn neste cenário. Por quê? A maior parte das operações eram CRUDs, nós tínhamos alguns serviços em um monorepo, era para facilitar mesmo. Havia uma pequena massa de dados que poderia crescer, mas quando? Apesar das queries serem simples, ainda precisavam ser escritas, e a gente precisava replicar as mesmas queries para N entidades, e todo esse copy and paste poderia gerar bug, e mal havia tempo disponível para construir o produto que dirá para lidar com bug. E por último, mas não menos importante, incertezas em relação à continuidade do produto. Então, uma frase que esse desenvolvedor me disse que me marcou bastante foi a seguinte: a gente não sabe nem se esse produto vai vingar. E de fato, não vingou. Mas, pelo menos, não foi por atraso na entrega, né? Voltando às mazelas dos ORMs, vocês notaram que a gente ainda não falou sobre uma característica muito importante, que é o desempenho. Mas, para falar sobre desempenho, a gente precisa de número e de dados. Então, para isso, a gente vai utilizar benchmarks, que é uma ferramenta fantástica que o Go traz para a gente de graça. Mas antes, vamos àquele overview de alguns projetos em Go. Eu dividi aqui os projetos em 4 grupos. Então, o primeiro é a escrita e execução de queries nativas. E aqui, eu não estou falando de um projeto, mas de um pacote, que é o Database SQL, que já é nativo do Go. E eu trouxe 2 drivers, porque nesses benchmarks nós vamos utilizar o Postgres. Então, eu trouxe aqui o PGX e o libpk, que são os mais famosos. O Go não oferece implementações específicas, né, para bases de dados. Então, isso ficou a cargo da comunidade. E esses 2 são os mais famosos. Ah, mas eu estou começando um projeto novo. Qual eu utilizo? PGX. Por quê? Porque o libpk ele está em modo de manutenção, o que significa que novas features não serão adicionadas, somente serão feitas correções de bugs. E em algum momento pode ser que o libpk ele seja divergente de uma versão futura do Postgres, então prefiro o PGX. Segundo grupo, SQL Builders e o SQL First ORMs. Então, como exemplo aqui de SQL Builder, eu trouxe o Squirrel. A gente não vai abordar o Squirrel na apresentação, mas eu trouxe aqui como exemplo de SQL Builder.
E o SQL First, ORM, eu trouxe o BAN, e eu encaixei ele ali na mesma categoria, porque apesar do BAN ser caracterizado como ORM, porque ele faz o mapeamento das structs com tags, o BAN tem uma parte muito interessante ali das operações que parece muito com um SQL Builder. Né? Então, a parte dos inserts, do delete, do update, se parece muito com o SQL Builder. E os Code First ORMs, como, por exemplo, o Worm, que é o mais famoso na comunidade, e o Ent, que também vem ganhando bastante popularidade. Quase esqueci, por último, os geradores de código Go a partir de queries SQL. Então, aqui é meio que uma engenharia reversa. O desenvolvedor dá o código SQL e o código Go boilerplate é gerado a partir daquela instrução. E aqui eu vou trazer para vocês o SQL-C, que também vem ganhando bastante notoriedade. Bom, aqui temos a lista de projetos que a gente vai analisar. Eu também levantei essa lista com a ajuda ali do OSS Insight. É uma aplicação muito legal, gente, que está disponível aí online, que você consegue tirar insights muito legais de projetos open source, de trade projects, de número de pull requests, número de estrelas, número de issues abertas, número de contribuições. Então, vale muito a pena dar uma olhada nisso, e não é só para código Go, né? Para Kotlin, enfim, outras linguagens também. E aqui nós temos o Golang ORM Ranking, e nos últimos 28 dias o maior acumulado de estrelas foi justamente para os projetos que a gente vai analisar aqui, o SQL-C, o Gorm, o BAN e o Ent. Então, vamos começar falando do Gorm. O Gorm é o projeto, né, o ORM mais famoso em Go. Tem uma comunidade muito ativa, sendo centenas de contribuidores, e uma documentação muito abrangente. É uma biblioteca rica em features, eu diria até que talvez seja a biblioteca de ORM mais rica em features que o Go tem. E dá suporte a Book Search, Auto Migrations, hooks, que são operações que podem ser executadas antes ou após qualquer outra operação, transações alinhadas, o gerenciamento de campos tidos como especiais, como Created At, Updated At. Então, aqui o desenvolvedor não precisa nem se preocupar em atualizar esses campos, porque assim que fizer o insert, ele já vai atualizar o Created At automaticamente, assim que fizer o update, já vai atualizar o Updated At, e também suporta o soft delete através do Deleted At, que também é bastante comum nos modelos que a gente vê no mercado. E olha só que interessante. Aquele update sem where fica mais difícil de ser feito com as interfaces do Gorm, porque o Gorm desabilita updates globais por padrão. Então, se eu tentar executar essa linha de código aqui, que é o model, passando o meu book aqui, update, title no title, ele vai retornar um erro, que é o erro missing where clause. A mesma coisa vale para delete. Mas, lembra que eu falei que dá para burlar, né? E se a gente tentar com o raw carry? O raw carry normalmente é aquele recurso que os ORMs dispõem para que carries nativas possam ser executadas utilizando a API do ORM. E a gente tem essa API raw aqui no Gorm, e eu estou tentando fazer um update sem where também. Então, update book, set title, era uma vez um dev. O que será que acontece? Bom, e aqui está a resposta. Era uma vez um dev, ou era uma vez uma dev. Fez o update de todas as minhas linhas. Bom, ao passo que o Gorm é bastante famoso, ele também tem bastante críticas em relação à performance e alocação de memória. E tem até algumas issues abertas aí no GitHub, como vocês podem ver. Existe uma seção na documentação que traz dicas de configuração para melhoria de performance. O Gorm, por padrão, ele executa uma transação para cada operação de escrita. E isso pode ser desabilitado e utilizado conforme a necessidade. Isso foi considerado no benchmark, então a gente desabilitou essa transação padrão. E também dá para fazer cache de prepared statements para acelerar chamadas futuras. Mas isso eu não considerei no benchmark, porque daí eu achei que ia ser muita trapaça. Outra dica legal que eles trazem é, puxando aquele gancho, né, de que os ORMs, eles acabam condicionando a gente a fazer o select asterisco from, eles
dizem ali para selecionar campos específicos, né? Então, é possível fazer isso com ORMs, só para deixar claro, né? É possível trazer campos específicos com os ORMs, porém, aquelas funções ali mais prontas, né? First, select, acabam condicionando a gente a fazer justamente o contrário. Agora vamos falar do ban. Na verdade, antes do ban, eu conheci o GoPG, porque o ban é uma reescrita do GoPG. Então, eu trabalhei num projeto onde a gente utilizava o GoPG. Naquele cenário, eu não tive nenhum problema com o GoPG. Na verdade, supriu bem as necessidades ali. Mas também é justo afirmar que a maior parte dos dados, os dados massivos, estavam no NoSQL, não estavam no Postgres naquela época. Então, a gente utilizava o GoPG e depois de um tempo o GoPG entrou em modo de manutenção e eles passaram a indicar a utilização do ban. O ban, na própria descrição, na documentação, diz que é um SQL First ORM. Então, a intenção do ban não é esconder o SQL embaixo de camadas de abstração, mas ajudar o desenvolvedor a escrever SQL utilizando o Go. Tem uma documentação bastante clara e objetiva, dá suporte a migrations versionadas. Aqui difere um pouco do Gorm, porque o Gorm só dá suporte a auto-migration nativamente. E o que a gente utiliza mais no dia a dia e na vida real são as migrations versionadas. Transações, book insert, delete, update, soft delete, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para 2 pontos, que é o debug e a observabilidade. Então, com o ban debug, é muito fácil de logar a query já com os parâmetros resolvidos. Isso é muito legal, porque quando você tem uma query que recebe N parâmetros, esses parâmetros são processados pela lógica, é muito mais simples da gente conseguir imprimir e saber exatamente como é que aquele parâmetro chegou na query. Então, é uma forma muito, muito fácil, né, de debugar. E a observabilidade, porque o ban ele dá suporte ao OpenTelemetry, então você pode pegar e exportar essas métricas para analisar desempenho e erros da base de dados no Zip, por exemplo. Outra característica que eu achei bastante interessante no ban é que ele sugere o cursor pagination para Postgres e MySQL. E isso, para mim, reforça ainda mais a ideia de ser um SQL First. E falando um pouquinho aqui disso, né? A ideia é utilizar o cursor pagination ao invés do offset. E como eu demorei muito para chegar nessa informação, que foi inclusive através de um colega de trabalho meu que se encontra aí na plateia, eu queria compartilhar com vocês para que vocês também não demorassem o mesmo tempo para chegar nessa informação. Mas a realidade é que o offset é muito custoso para a maior parte das operações. E eu linkei um artigo aqui, que é do Use the Index Look, vale a pena muito ler. Eu não vou me aprofundar, porque não é o foco da talk, mas fica aí a referência. Bom, essa aqui é uma query que no site do ban, né, na documentação, diz que é uma query complexa. Para mim, essa query não é tão complexa assim. Só que o que eu vejo aqui? Que tem muito código SQL misturado ao código de aplicação. Então, isso para mim fica um pouco difícil de ler, prejudica a legibilidade, trazendo aqui os contrapontos já do ban, né? O ban também fornece as mesmas travas de updates globais e placeholders para evitar SQL injection, mas que também podem ser burladas via raw query, assim como no Gorm. Só um instante, pessoal. Pausa pro soro, quem já pegou dengue sabe exatamente do que eu estou falando, só um pouquinho. Delícia! Vamos continuar aqui. Vamos falar do Ent agora, né? O Ent, ele é um ARM Code First. Ele foi criado em 2019 por desenvolvedores do Meta, né? E hoje ele é mantido pela Linux Foundation, que querendo ou não tem um peso. O código é gerado a partir de esquemas, mas esses esquemas não estou falando de esquemas de base de dados, tá, gente? É esquema
é código Go gerado a partir de código Go. Já vou explicar. Então, os esquemas, eles têm fields, que são as suas propriedades ou as colunas, e tem os edges, que são relacionamentos. Então, você vai lá no seu esquema e você define quem vai ser as colunas, né, que são as propriedades, quem vai ser os edges. E, a partir disso, é gerado todo o código boilerplate. Uma coisa interessante é que o Go ele gera vários construtores ali, principalmente para fazer as buscas, né? E são construtores tipados, o que evita muito ali, o que evita muitos erros, né? Porque assim, olha só, no primeiro código que eu estou mostrando aqui, que é do Gorm, deixa eu vir aqui que eu posso rabiscar, eu defino a coluna title e o valor que title vai receber. A mesma coisa aqui para o ban, defino a coluna e defino o valor. Mas olha só, eu posso errar a digitação aqui desse title, né? E eu vou descobrir isso quando? Em tempo de execução. Não tem como descobrir isso em tempo de compilação. E aí, tem uma outra coisa. Se eu quisesse vir aqui e passar um inteiro, tanto o Gorm quanto o ban vão aceitar. Então, isso não é tipado. Então, mais uma vez, eu vou descobrir isso em tempo de execução. Já o ent, ele com esses construtores que ele provê, já é tudo tipado, porque o título está aqui, então eu não preciso informar o nome da coluna, porque já está aqui nessa função, que é a title EQ. E tem outras, viu, gente? Tem greater than, less than, enfim. E esse carinha aqui só vai aceitar string. Então, realmente faz aí bastante sentido. Porém, nem todo o código gerado é utilizado. Então, eu vou falar aqui para vocês da minha experiência aqui com essa entidade book. Eu criei essa entidade book e seguindo ali o tutorial, aqui segui exatamente o tutorial para não ter nenhuma influência, né? Então, seguindo o tutorial do ent, para essa entidade book, que é uma entidade simples, foram gerados 7 subdiretórios e 20 arquivos Go. Porque ele gera para tudo, ele gera operação de tudo, ele não quer saber se você vai fazer o delete, se você vai fazer o insert, ele vai gerar tudo, e aí você que se vire para utilizar o que você precisar. Agora vamos falar do SQLC. Eu não considero o SQLC uma ORM, eu considero ele um gerador de código, mas ele não é um gerador de código parecido com o que a gente viu agora, com o ent. Porque no SQLC, o desenvolvedor ele provê as queries SQL e o código que atende aquelas queries, somente o código para atender aquelas queries, não aquela porção toda de código gerado, é só o código que atende aquelas queries definidas pelo desenvolvedor é que vai ser gerado. Então, não temos queries obscuras aqui geradas em runtime, porque é o desenvolvedor que fornece, suporta query lint customizável. E para quem tem pouca familiaridade aí com SQLC, eu aconselho a leitura desse artigo que está no blog do Elton Mineto. Então aqui temos um exemplo, né? Então cada query que você gera utilizando SQLC, ela precisa ter esse comentário. O primeiro é o nome e o segundo é o comando. Isso aqui eles chamam de anotações, na verdade. Então, na query de delete, eu não quero retornar nada, quero só que execute, né? E na query de get, eu estou dando essa dica para quando o meu código do repositório, o código boilerplate do Go for gerado, para que ele me retorne um book. E esse aqui é o código gerado. É bem limpo. Eu acho muito limpa essa interação com o SQLC. E o SQLC faz isso em tempo de compilação, não é em tempo de execução. Eu não acho que a geração de código em si seja uma desvantagem, até porque tem outras libs aí no Go que fazem geração de código em tempo de compilação, como por exemplo o Wire para injeção de dependência, o próprio Mocker também faz isso, mas há quem diga que o SQLC ele é um compilador em cima de outro compilador.
porque ele é um compilador em cima do próprio compilador Go. Então, a pessoa tem que ir lá e realmente compilar esse código, gerar esse código antes de fazer a execução do código. E também um outro contraponto que algumas pessoas, alguns desenvolvedores trazem também, é que, querendo ou não, essa geração de código também é mágica, apesar de ser feito em tempo de compilação, né? Que já é uma grande vantagem. Vamos entrar agora no ponto alto da apresentação, que são os benchmarks. A implementação está presente no pacote testing, então para implementar um benchmark em Go, não precisa importar nada externo, assim, já está dentro do teste, já é tão simples quanto rodar um teste unitário. E qual é a função dos benchmarks? Medir alocação de memória, tempo de execução, trazer esse tipo de métrica, né? E não só para testar a biblioteca, gente, mas usem benchmarks para testar seus códigos mesmo. E os benchmarks e o pre-proof, eles podem ser aliados ali na identificação e na resolução de gargalos. Vou contar para vocês uma história que aconteceu umas 2 semanas atrás, lá na Toggle, e eu estava com um problema com um endpoint que estava demorando para responder, e daí eu usei o pre-proof, né, que é um profile em Go, né, eu usei para identificar qual era o ponto exato que estava demorando ali para retornar. E aí eu descobri que era um serviço externo, né, que um outro time estava desenvolvendo, e essa chamada que estava ocasionando a demora. Então eu peguei aqueles dados, levei para esse time, e olha só que interessante, o desenvolvedor que fez o fix do problema, né, que corrigiu o problema, tanto em tempo quanto em alocação de memória, ele veio depois com os benchmarks, o comparativo do benchmark para me mostrar, olha só, tá corrigido, viu? Olha aqui como que melhorou e tal, né? Depois... então, assim, isso é um complemento ali para aquele pull request, né? Isso tudo para dizer para vocês não acreditarem em fanfics, acreditem em métricas, porque métrica é o que traz confiança e profissionalismo para o trabalho de qualquer desenvolvedor. Bom, o projeto é esse aqui, gente. Depois nós vamos disponibilizar os slides, então vai ficar tudo disponível aí. Então, o projeto é esse aqui, o Golang ORM Benchmarks, está lá no meu usuário do GitHub, que é Andréia C. Silva, mas não se preocupem com isso agora, depois vai ser disponibilizado. E nós vamos analisar os seguintes projetos: o Born, o Ent, o BAM, o SQLC e SQL puro, com 2 ocasiões aqui, em 2 cenários, né, com o Database SQL e com o PDX. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Tem esse outro projeto aqui na comunidade que é muito famoso, que eu vou deixar de referência aqui para vocês. Analisa ali, acho que mais de 20 ARMs, se eu não me engano. E nesse projeto eu encontrei essa interface muito bonita, muito linda. Passei horas olhando para isso aqui até chegar à conclusão que eu não ia fazer algo melhor. Eu falei, não, então tudo bem, quando a gente vê uma interface linda dessa, uma modelagem bonita dessa, que a gente faz? A gente copia. Então, essa parte, né, essa parte da interface foi, já estou referenciando aqui e dando os créditos para esse outro projeto. Tá um pouco diferente, porque o que eu estou avaliando é um pouquinho diferente, mas o que a gente vai avaliar aqui é as operações de insert book, update, delete, find by ID e o find page, sendo que no find page nós estamos utilizando o cursor pagination. Essa é a estrutura do projeto. Então, esses projetinhos que tem pasta, que estão dentro ali do benchmark, né, a gente tem essa estrutura aqui, que é o benchmark. E aqui nós temos a pastinha ent e a pastinha SQLC. Esses dois têm pastinha porque gera código. Os demais não, né? E aí cada arquivo desse aqui vai implementar a interface que eu mostrei para vocês, que é essa interface aqui, benchmark. Bem simples. Então, e se vocês quiserem executar, dá para executar de uma maneira bem simples, não tem engenharia de foguete nenhum aqui, é só vocês executarem um desses comandos make. Vocês podem executar por operação, ou insert book, update, assim por diante, ou executar tudo de uma vez, mas aí nesse caso tenham paciência porque vai demorar. O único pré-requisito ter o Docker instalado,
porque esses makes eles vão subir um container do Postgres para executar os benchmarks em cima disso. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de saída desses benchmarks. Então, vamos começar aqui, coluna a coluna. O nome. Essa outra coluna aqui é a quantidade de execução. Então, quando vocês olharem o código do benchmark, vocês vão ver que ele está dentro de um for. E esse for, ele itera uma variável chamada n, n de navio. Essa variável é controlada pelo Go. Então, quanto melhor a performance, mais essa variável vai ser gradualmente incrementada. Então, esse cara aqui, que é a parte de número de execuções, quanto maior, melhor. Segunda coluna, tempo de execução, né? Aqui está em nanosegundos, né? Então, qual que é o tempo médio de execução por operação em nanosegundos? Esse aqui, quanto menor, melhor. Todos os outros três, quanto menor, melhor, viu, gente? Só o primeiro aqui é que quanto maior, melhor. Esse próximo aqui é basicamente o número médio de bytes que cada operação consumiu. E o último, número médio de alocação por operação. Qual que é a diferença entre alocação e bytes consumidos? A alocação é toda vez que o seu sistema pede um espacinho na memória. Ó, estou com um objeto novo aqui, estou com um slice novo, estou com um map novo. Então, isso é número de alocação. E isso também facilita, né? Quanto menor, melhor, porque daí facilita bastante a vida do garbage collector. Regras do jogo antes de cada execução. Então, a base começa sempre limpa. E para avaliar update, delete, select, o tempo de preparação é desconsiderado. O que é o tempo de preparação nesse caso? Se eu vou dar um update, eu preciso inserir um registro antes. Então, essa parte, esse tempo de inserção, isso não é considerado, é somente o tempo da operação em si, que é para a gente ser o mais justo possível. Então, no benchmark, a gente sempre tem que ser justo. Só um instante. E daí, se vocês rodarem isso em casa e notarem que os resultados vão ser diferentes, vocês têm que levar em consideração o ambiente e também tentem rodar o benchmark num ambiente mais neutro possível, sem muitos processos rodando em paralelo para não concorrer, tá? Então, agora vamos começar aqui a nossa guerra. Tô brincando. Mas, enfim, essa aqui é a média de 10 execuções individuais para cada operação, tá? Então, não foi tipo, executei uma vez, extraí o gráfico e coloquei. Não, executei 10 vezes cada operação daquela e daí sim eu tirei essa métrica. Então, aqui vamos começar falando do insert. Nós vemos aqui um número bastante aproximado de execução, tanto para os ORMs quanto para as operações mais puristas aqui, que é o PGX, o RAW e o SQLC. Mas a gente vê uma diferençazinha aqui, né? O PGX, o RAW e o SQLC conseguiram executar mais. Isso é bom. Mas não foi muito, né? Não é uma diferença tão absurda. E aqui no tempo, normalmente quem executa mais responde em menor tempo, então, de novo, PGX, o RAW. Gente, o que eu estou chamando de RAW aqui é o Database SQL, tá? É que eu achei muito estranho colocar esse nome no arquivo, o nome de um pacote num arquivo Go, Database SQL, então eu coloquei RAW e aí repliquei o RAW aqui também para que todo mundo pudesse associar. Agora aqui é a grande diferença, viu, gente? Essa parte aqui, que é a parte que se refere à memória, aqui a gente tem uma diferença maior. A gente vê que o BAN, apesar de ele ter feito poucas alocações, ele consumiu bastante, em termos de quantidade de byte. Aqui o Wait e o Gorm nem se fala, né? O Gorm aqui ficou difícil de defender.
O Gorne aqui consumiu pra caramba aqui, bem mais aqui do que as implementações mais puristas, né? E a gente vê que o PGX, o RAW e o SQLC foram muito econômicos, tanto em alocação quanto em consumo de memória efetivo. Esse aqui é o do Insert. Agora aqui vamos para o Book Insert. Se eu não me engano, eu coloquei 2.000 linhas no Book Insert, 2.000 linhas para cada operação, né? E aqui sim a gente vê uma grande diferença no número de execuções. Olha só como que os ORMs não desempenharam bem isso daqui. Então, foi bem pouco se a gente olhar em relação aqui ao PGX, o RAW, que é o Database SQL, e o SQLC. E também, por consequência, levaram mais tempo aí para executar essa ação. E aqui, de novo, vemos que o consumo de memória, né, o gerenciamento de memória das implementações mais puras foi melhor. Agora eu tenho uma observação aqui em relação ao Database SQL, que é o RAW. O Database SQL, ele não fornece uma maneira simples de fazer o Book Insert. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu fui concatenando os values, né, os valores dos objetos, até formar aquela carry gigante cheia de values. E isso eu considerei, por isso que ele está bem à frente aqui, ó, do PGX e do SQLC. Por quê? Porque uma vez que isso é uma operação necessária e requerida para eu fazer o Book Insert, então eu achei justo considerar. Então é por isso que mas isso depende de ponto de vista, tem gente que não considera. Então eu acabei considerando aqui porque é um passo obrigatório para executar esse Book Insert. Já o PGX, ele implementa um negócio que chama copy from. E o copy from, para fazer Book Insert, é muito mais eficiente. Então, por isso que o PGX aqui está bem disparado, né? E a gente vê que o SQLC também teve uma ótima performance. E provavelmente porque eu configurei o SQLC para utilizar o PGX. É claro que ele não vai ser mais performático do que a implementação pura, do que utilizar o PGX puramente, mas ele chegou bem perto. Agora vamos ao update. No update a gente tem um cenário parecido aqui no número de execuções, com exceção do Ent. O Ent executou bem menos do que os outros. E olha só que interessante, né? De novo aqui, e dessa vez o BAN foi quem menos alocou. Em número de alocações, o BAN foi quem menos alocou. Porém, quando a gente vai olhar de novo em consumo de memória aqui efetivo, no número de bytes, né, os ORMs seguem aí comendo bastante memória. Agora vamos passar aqui para o delete. E o delete a gente também tem um cenário parecido em número de execuções e nanosegundos gastos. Foi meio que elas por elas, né? Não teve tanta diferença, lógico que ainda teve uma diferençazinha ali das implementações mais puristas, mas a grande diferença nós vemos de novo em alocação e consumo, que é nesses dois gráficos aqui embaixo. E agora o Find by ID, que também está parecido, só que assim, nesse aqui o PGX teve uma execução excepcional, atingiu aí 10.000, que é bastante mesmo, se eu não me engano é o máximo no benchmark. De novo aqui nós tivemos, né, um melhor desempenho aqui na parte de tempo gasto por operação. E continuamos tendo também um bom gerenciamento de memória por parte das operações, das implementações mais puristas, né? E olha que interessante, né?
O Database SQL, né, o pacote do Database SQL, normalmente aqui ele está consumindo até mais do que o PDX. Então, de repente, se você estiver utilizando ou estiver pensando em utilizar, né, uma implementação pura e esteja na dúvida de qual utilizar, o PDX ou o Database SQL, isso aqui já é um bom indicativo. Se você estiver utilizando só o Postgres, talvez valha mais a pena utilizar o PDX mesmo. E aqui o Find by Page. Ah, e olha só, nem tudo são flores, olha aí. Dessa vez, os ORMs, junto com o SQLC, performaram melhor. Olha só. E aqui para trás ficou o PDX e o RAW. Mas também tem uma explicação para isso. Logo, PDX agora consumiu mais tempo para executar, o SQLC também, o Database SQLC também consumiu mais tempo. Porém, em termos de alocação de memória, os ORMs continuaram consumindo muita memória. Inclusive, apesar do bom desempenho, o SQLC também consumiu bastante memória nessa operação do Find by Page. E também tem outra coisa que eu considerei aqui para talvez ter deixado esse desempenho do PDX e do Database SQL um pouco pior. Normalmente as pessoas não consideram o tempo de scan, só que uma vez que se o URL está trazendo os objetos preenchidos para mim, será que eu não deveria mesmo considerar o tempo de scan? Então, aqui eu achei justo considerar o tempo de scan, tem benchmarks que não consideram. Eu achei justo considerar, porque isso vai ter que ser feito. Se a pessoa fizer na mão, ela vai ter que fazer a tradução para o objeto depois. Então, talvez por isso aqui tenha aumentado o tempo do processamento, né, do número de execuções também. Bom, esse usuário aqui do Reddit, que é um fórum, ele resume bastante ali meu sentimento sobre essa trajetória com Go e ORMs. Então, eu vim do Java pensando que o ORM é uma coisa essencial, eu não posso viver sem ORM. E depois eu passei a encarar os ORMs como a encarnação do mal e que eles deveriam ser completamente extintos. Até o meu pensamento atual, que depende. Eu sei que isso é muito clichê, mas é isso mesmo, gente, depende mesmo. Bom, então vamos a uma conclusão aqui. Atente às necessidades do projeto, escopo, o quanto esse projeto pode crescer, se a biblioteca ou a estratégia que você utilizar vai atender queries complexas, caso esse projeto necessite de queries complexas. Porque a sua escolha pode ser muito determinante, principalmente a médio e a longo prazo. Imagina ter que migrar tudo depois ali com o projeto já rodando e de repente você chegar e falar, poxa, mas não era a biblioteca certa. É um problema. Leia a documentação, experimente, faça POCs direcionadas ao seu contexto. Cuidado com benchmarks antigos, porque às vezes na internet a gente vê. Já tô acabando, gente, já tô acabando. Às vezes na internet a gente vê ali benchmarks com projetos com releases muito antigas, então, na dúvida, faça o seu, tire a prova você mesmo. E se você está utilizando o RM no seu projeto, mas está sempre utilizando o raw query o tempo todo, você já está tendo que escrever a query SQL. Então, reflita para ver se vale a pena manter esse proxy ou não. Peraí. Pronto, gente, é isso. Obrigada, viu? E força aí, Rio Grande do Sul. E para quem puder doar e ajudar a nossa gente, ajude. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Andréia, tá todo mundo te aplaudindo muito aqui. Eu vou virar um pouco o computador de novo do Elton. Tô tomando cuidado, Elton. Levanta a mão, galera. Levanta a mão para ver vocês. Quer ajudar o negócio de...
Obrigada demais. Quem quiser contatar a Andréia, ela é super acessível. Vai lá no LinkedIn, no @inandreacamila. Manda uma mensagem para ela. A gente, infelizmente, não vai ter tempo para perguntas, que a gente está um pouquinho atrasado para variar, não é mesmo? Mas... Desculpa. Não foi por causa de você, não, minha filha. Foi por causa de mim mesmo. E a gente agradece muito. Um beijo. Obrigada. Beijão, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, galera. O que a internet não faz pela gente, né? A gente conseguiu trazer ela com toda a disponibilidade para poder apresentar aí as diferenças entre o ARM. Vocês gostaram? Gostaram? Curtiram o material? Ela é muito massa, né?